Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E hoje você vai descobrir qual que é a resistência de aterramento ideal no esquema de aterramento TT. Vamos lá! Então, para a gente começar esse vídeo aqui, você precisa ter visto o meu vídeo anterior do esquema de aterramento TT. No vídeo anterior, eu mostro para vocês, no último vídeo que eu postei aqui no YouTube, por isso se inscreve já curte esse vídeo, eu mostro para vocês como que funciona o esquema de aterramento TT, como é que funciona a instalação desse esquema de aterramento TT. Só que aí tem uma coisa muito importante que fizeram pergunta para mim nesse vídeo também. Qual que é a resistência de aterramento ideal no esquema TT? Eu preciso de uma resistência de aterramento nesse esquema TT? E exatamente a resposta é, você precisa sim verificar a resistência de aterramento no esquema TT, tá? Isso é importante, mas essa resistência de aterramento, ela é muito branda se você trabalha com DR em todos os circuitos, como eu mando figurino no esquema TT, eu vou explicar aqui para vocês agora, tá? Então, só revisando aqui, ó, no esquema TT, no item 512243, devem ser obedecidas as prescrições descritas a seguir. No esquema TT, no seccionamento automático visando a proteção contra choques elétricos, devem ser usados dispositivos a corrente diferencial residual, ou seja, os dispositivos DR. E aí, logo aqui na linha B, ele fala o seguinte: a seguinte condição deve ser atendida. E aí, essa condição é que a soma das resistências em ohms, que é este RA aqui, do eletrodo de aterramento mais os cabos até chegar no BF, multiplicado pela corrente diferencial residual do dispositivo DR, se ele é de 30 mA, se ele é de 300 mA, se ele é de 100 mA, tem que ser menor ou igual a uma tensão de contato limite quando ocorre uma falta fase-massa naquele equipamento. Então, eu preciso verificar essa condição no meu esquema TT para ver se o dispositivo DR está seccionando automaticamente nessa tensão de contato limite. E aí, o que acontece? A gente precisa fazer essa verificação. Só explicando para vocês por que de utilizar o DR em todos os circuitos. A ideia é muito simples. No esquema TT, sai aqui ó, do padrão de medição neutro e chega no barramento de neutro. O condutor de proteção sai do BEP e vai para o equipamento específico ou para o quadro de distribuição específico. Percebe aqui que a gente não tem nenhuma ligação entre o BEP e o neutro, aqui neste caso, né? Os dois não fazem essa interligação. Então aqui a gente tem condutor de neutro sai, chega no barramento de neutro, né? E vai para o circuito específico. E aqui o BEP sai o condutor de proteção e vai para o equipamento específico ou para o quadro de distribuição e vai aqui também para o nosso aterramento, né? Quando acontece uma corrente de fuga, por exemplo, a carcaça, a fase do circuito encosta na carcaça da minha massa aqui, né? Ocorre uma corrente de fuga. Essa corrente de fuga ela vai ser baixíssima. Por que ela vai ser baixíssima? Porque aqui a gente tem uma resistência em ohms. Aqui a gente tem uma resistência que a resistência do cabo ela é em miliohms, mas a resistência de aterramento ela é em ohms. E isso vai fazer com que minha corrente de fuga ela seja baixa. Se no esquema TN acontece o contrário, a minha resistência é em miliohms, porque isso aqui vai circular apenas pelos cabos, a corrente vai buscar sempre a menor resistência no esquema TN. E aí, a minha corrente de fuga vai ser alta, vai ser na ordem de kA, pode ser na ordem de kA. Vai aparecer um curto-circuito, né? Por isso que o disjuntor ele vai atuar, ele vai ler. Mas na minha corrente de fuga no esquema TT, ele vai direto para a terra. E a resistência de aterramento da terra está em ohms. Logo, a minha corrente de fuga vai ser baixa. Então, às vezes, está acontecendo lá uma corrente de fuga, alguma falha na instalação, e essa instalação, que é no esquema TT, só tem disjuntor. O disjuntor não vai ler essa corrente baixíssima, ele vai achar que está tudo normal. Até porque a corrente que volta pelo neutro, o disjuntor não lê. Só está levando fase. Agora, o DR ele vai fazer essa leitura. Ele vai ler essa corrente que está passando, ó, está passando uma corrente X aqui. Mas aqui no neutro está voltando uma corrente Y, está acontecendo alguma coisa errada, está havendo fuga de corrente, ele vai atuar. É assim que acontece. Por isso que a 5410 pede para ser utilizado
no esquema TT, DR em todos os circuitos. Esta é a ideia. E aí, o que a gente faz para verificar se a minha resistência de aterramento é uma resistência ideal? A gente utiliza justamente aquela formulinha mostrada no slide anterior, onde a gente tem a corrente diferencial residual do dispositivo do circuito que eu estou trabalhando. A gente tem a tensão de contato limite quando ocorre uma falta fase-massa, ou seja, quando a carcaça ela é energizada por alguma falha na instalação elétrica. E aí a gente vai verificar a minha resistência de aterramento somada, lembrando que o RA não é só resistência de aterramento em ohms. Ela é resistência de aterramento somada com a resistência do cabo até chegar no equipamento específico. E a gente vai fazer essa verificação circuito por circuito. O certo da verificação em um seccionamento automático é a gente fazer esta verificação circuito por circuito. Porque se tiver algum circuito que não atende essa condição específica, ou eu mudo a corrente diferencial do meu DR, ou eu mudo a minha resistência de aterramento fazendo tratamento do solo. Aí eu vou precisar fazer essa alteração. Por isso que no projeto elétrico, eu preciso, quando eu utilizo o esquema TT, eu preciso fazer essa verificação em todos os circuitos no meu projeto. Isso é importantíssimo, tá? E é uma verificação que a gente quase não vê nos nossos projetos elétricos. Beleza. Então, eu preciso fazer essa verificação aqui. Como que eu faço essa verificação? A primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Para verificar dos cabos, né? Eu não vou fazer aqui com vocês a dos cabos, porque é muito simples. Você vai nos equipamentos, no manual dos fabricantes, e verifica lá a resistência em miliohms daquele cabo. Você pode achar pela resistência elétrica e a reatância indutiva, né? Somos 2 elevado ao quadrado, tira a raiz, você vai ter a resistência elétrica deste cabo, tá? Que geralmente é muito pequena, em miliohms. E aqui você tem a resistência em ohms, né? A resistência em ohms ela é medida. Mas tem como a gente verificar como a gente encontra essa resistência em ohms aqui, ideal para o DR que a gente está trabalhando. E para determinada tensão de contato limite. E é aí que a gente entra aqui agora. Para essa tensão de contato limite, a gente tem 3 situações. Isso a gente vê lá no anexo C da 5410, na tabela C2. A situação 1 é você normalmente no ambiente que você está, seja no escritório, seja na sua residência, um ambiente totalmente seco, né? Um ambiente que não tem vaporização, nada. Um ambiente totalmente seco. Essa é a situação 1. Então, para a situação 1, a tensão de contato limite necessária para seccionamento automático, né? A tensão de contato limite, ela tem que estar até essa tensão. Passou dessa tensão, ela secciona automaticamente. Tensão de contato limite é 50 volts. Para uma situação normal em que há uma falta fase-massa. Isso a gente pode verificar, por exemplo, em uma indústria em que tem um equipamento funcionando num ambiente totalmente seco. Tensão de contato limite é 50 volts. Já quando eu tenho um ambiente que tem uma umidade, por exemplo, um box de um banheiro, a pessoa não está imersa na água, mas ela está sob água, sob o efeito da umidade. Ou então ela está debaixo do chuveiro, também é considerado uma situação 2. Aí a gente tem uma situação 2 relacionada com a tensão de contato limite de 25 volts. E quando você está totalmente imerso na água, no caso de uma piscina, a gente tem uma situação 3, onde a minha tensão de contato limite já é mais agressiva, percebe? De 12 volts. Então, essas são as tensões de contato limite que a gente tem nas tabelas, na tabela C2 da 5410. Logo aqui embaixo, a gente tem uma corrente contínua sem ondulação, em que a gente tem outras tensões de contato limite. No nosso caso, a gente faz a análise da nossa corrente alternada, que varia entre 15 Hz a 1000 Hz. E neste caso aqui, nós estamos entre 50 e 60 Hz. Né? Então, eu preciso antes ver em que situação aquela pessoa que está manuseando aquele equipamento está. Está na situação 1, um ambiente totalmente seco. Está na situação 2, um ambiente já úmido. Ou está na situação 3, um ambiente todo submerso, né? A pessoa está submersa na água. Então vamos para um exemplo prático aqui para a gente verificar o valor da resistência de aterramento ideal.
Eu já sei que eu tenho que trabalhar com DR em todos os circuitos. Lembrando que a NBR 5410 não fala, tem que ser DR de 30 mA. É DR para todos os circuitos. Pode ser um DR de 30, pode ser um DR de 300, pode ser um DR de 100, sempre verificando a condição que eu estou mostrando para vocês. Então, é esta condição aqui. Resistência de aterramento somada com a resistência dos cabos, multiplicada pela corrente diferencial residual, tem que ser menor ou igual à tensão de contato limite, justamente para que haja o seccionamento automático quando ocorre um contato nesta massa com a tensão de contato limite ocorrendo. Então, o que a gente faz? Como é que a gente faz para descobrir qual que é a resistência ideal? Se eu utilizar um DR de 30 mA, esse 0,03 eu tirei do mili, né? Mas, se a gente vir para a corrente aqui, ó, 1, 2, 3, vira 30 mA, né? Então, se eu trabalhar com um DR de 30 mA em todos os circuitos, em um circuito com ambiente seco, normal, 50 volts, situação 1, qual que seria a resistência de aterramento ideal? Aqui a gente tem uma inequação. Então, aqui está multiplicando, eu passo para cá o quê? Dividindo. E a gente fica com o quê? 50 dividido por 0,03, a gente tem 1.666,66 ohms. Ou seja, a minha resistência de aterramento ideal, ou seja, a resistência da terra somada com a resistência dos cabos, ela tem que ser menor ou igual a 1.666,66 para a hora que alguém tocar naquela massa, naquele equipamento, o DR seccionar automaticamente com essa resistência específica e minha corrente de fuga vai para a terra. É essa a situação. Equipamento em falha, tensão de contato limite ocorrendo, alguém toca neste equipamento, o meu DR secciona automaticamente com uma resistência de até 1.666,66. Mas nós sabemos que resistência de aterramento aqui no Brasil está em ordem de 25 ohms, 30 ohms, 40 ohms, dependendo de onde você vai fazer a medição, dependendo de como está aquele aterramento e o solo específico daquele aterramento, né? Então, vamos pensar o seguinte, o que muitas concessionárias pedem para a gente, uma resistência de 25 ohms de aterramento, uma resistência normal, um valor comum de resistência de aterramento. Vamos fazer aqui uma verificação simples. Se eu tiver uma resistência de aterramento de 25 somada com a resistência dos cabos, vai dar 25, alguma coisa. Multiplicado pelo meu DR de 0,03 ou 30 mA, a gente tem aqui a condição atendida. 0,75 é bem menor do que 50 volts. Logo, o meu DR vai atuar automaticamente caso ocorra uma tensão de contato limite nesse nível e alguém toque na carcaça deste equipamento. Vai seccionar automaticamente nesse caso. Vai verificar a fuga e vai seccionar. Então, uma resistência de aterramento de 25 ohms já seria suficiente nessas condições. Uma resistência de aterramento de 1.666 ohms já seria suficiente nessa condição. Isso significa que a resistência de aterramento ideal, no esquema TT, lembrando que tudo aqui eu estou falando no esquema TT, ela tem que estar relacionada ao dispositivo de proteção contra choques elétricos, ao DR que eu estou trabalhando. E eu tenho que fazer essa verificação em todos os circuitos, ou seja, se o circuito que eu estou trabalhando é uma área molhada, então meu DR de 30 mA tem que fazer essa verificação. Se o circuito que eu estou trabalhando não é uma área molhada e meu DR não é de 30 mA, é de 100, de 300 mA, mas tem que ter DR em todos os circuitos, eu também faço essa verificação dessa forma e vou trabalhando com essa condição, né? A ideia aqui é a gente verificar qual é a resistência de aterramento ideal. Faço exatamente dessa forma aqui que eu mostrei para vocês, né? Verifico, a minha resistência ela tem que estar entre, né, 1.666 ou menor que isso, na verdade. Vou em campo, faço a medição da minha resistência de aterramento, com o meu aterramento já instalado, verifico se ela está na condição do cálculo que eu fiz, e aí, se tiver, ok. Se não tiver, faço o tratamento do solo e faço essa verificação. Isso lembrando a vocês, se eu estiver trabalhando com a resistência de aterramento TT. Que é um exemplo prático, eu estou trabalhando com um equipamento longe da minha instalação. O equipamento está longe da minha instalação. Estou trabalhando com um esquema TT.
aquele equipamento tem um aterramento específico para ele, eu preciso verificar esta condição e aquele equipamento precisa ter um dispositivo DR. Muito importante isso. Nem que seja um disjuntor DR ou um dispositivo DR aliado a um disjuntor, mas ele precisa ter. Então, em situações de indústria mesmo, onde a gente tem um equipamento muito distante e está sendo utilizado o esquema TT, eu preciso fazer essa verificação sempre. Por isso que a norma não exige resistência de aterramento mínima de 10 ohms, tem que ser 10 ohms. Por isso que a NBR não exige resistência de 25 ohms, de 30 ohms, como as concessionárias fazem. Resistências mais altas são suficientes para seccionar e levar a corrente para a terra, que nem eu mostrei aqui para vocês. O que a 5419 e o que a 5410 falam para a gente é que a resistência tem que ser a menor possível. E a 5419 está bem mais clara agora nesse sentido. Resistência de aterramento tem que ser a menor possível, e não 10 ohms, e não 20 ohms ou 25 ohms. Tem que ser aquela em que esteja menor a multiplicação da resistência vezes, isso no esquema TT, vezes a corrente residual, menor que a tensão de contato limite na situação em que está aquele equipamento e aquela pessoa, né? Dessa forma fica mais fácil. Se eu estivesse fazendo, por exemplo, de um circuito de chuveiro, essa tensão de contato limite não seria 50 volts, né? Ela já seria 25 volts, conforme a nossa tabela C2, tá? E dessa forma você consegue verificar qual que é a resistência de aterramento ideal, sempre trabalhando com essa fórmula aqui no esquema TT. Muito bem, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal também, se inscreve no canal para você não perder quando eu postar vídeos novos por aqui. Espero que você tenha entendido que todos esses cálculos aqui foram para o esquema TT especificamente. No esquema TT ele exige esta verificação e existe DR em todos os circuitos, portanto deve ser feito e também deve ser medido a resistência de aterramento para essa verificação. Tá? Deixa o seu like, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo também com seus amigos no grupo de WhatsApp para mais pessoas também terem esse conhecimento e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.